Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado para o Universo DC, capítulo 81. Descansando na minha cama no conforto do meu apartamento, deixei minha mente vagar sem rumo, contemplando os mistérios da vida enquanto olhava para o teto. A ideia de encontrar um novo lugar estava na minha mente há algum tempo. Um lugar maior e mais conveniente parecia um sonho, mas, de alguma forma, o momento de fazer isso acontecer nunca se materializou. Talvez amanhã fosse o dia para algumas aventuras de caça a casa. Mas ei, não vou te aborrecer com esses detalhes mundanos. Agora sobre aquele encontro com Era Venenosa. Você provavelmente está ansioso pelos pedaços suculentos, hein? Bem, deixe-me garantir, foi mais suave do que um coquetel bem misturado. Com meu talento para atuar e persuasão, foi praticamente um acordo fechado desde o início. Claro, Era inicialmente me olhou como se eu estivesse falando bobagens quando lancei a ideia de ela agraciar o talk show da Livevire com sua presença. Mas um pouco de sutileza verbal foi tudo o que foi preciso para guiá-la na direção certa. Não me incomodei em dar sermão nela sobre as armadilhas éticas de usar o ecoterrorismo para espalhar sua mensagem. Não havia necessidade de irritar tanto suas penas verdes. Em vez disso, pintei um quadro do vasto público que ela poderia alcançar por meio do programa da Livevire, convencendo-a da oportunidade incomparável de influenciar mentes e corações. Quer dizer, vamos lá, milhões de olhos grudados em telas no mundo todo. É uma plataforma implorando para ser utilizada. E ei, se Era pudesse influenciar pelo menos uma pessoa, seria uma vitória no meu livro. Definitivamente é melhor do que aterrorizar as pessoas com um ataque de folhas, você não acha? Conforme o dia foi passando, eu não conseguia me livrar do pensamento de que influenciar apenas uma pessoa seria o pior cenário possível. Quer dizer, imagine isso, duas vilãs cativantes defendendo a Mãe Terra. É certo que isso vai tocar o coração de mais do que algumas almas por aí. E quando Era Venenosa tiver um vislumbre do poder do reforço positivo sobre seu caos frondoso de sempre, ela será massa de vidraceiro em minhas mãos. O quê? Você pensou que eu passei por todo esse trabalho para impulsionar o estúpido talk show da Livevire? Quem você acha que eu sou? Esta operação é uma armação meticulosa projetada para capturar vilões como Era e guiá-los para o caminho da redenção, começando pela própria Rainha Verde. Agora, reformar alguém tão profundamente enraizada na amargura quanto Era Venenosa não será moleza, e reformar sua imagem pública foi ainda mais complicado. Mas ei, nada é impossível, certo? Com o sistema à minha disposição, as opções são infinitas. Imagine isso, uma semente milagrosa que produz medicamentos que salvam vidas cuidada pela própria Era. Apenas uma das muitas ideias girando na minha cabeça. E os poderes de Era? Eles mudam o jogo, capazes de resolver crises que atormentam o mundo há eras, mesmo sem a ajuda do sistema. Tome como exemplo aqueles desertos áridos espalhados pelo globo. Com o toque de Era e um pouco de trabalho para desenvolver plantas que pudessem prosperar em ambientes tão hostis, elas poderiam florescer em jardins exuberantes, repletos de plantas e recursos exóticos. Quem em sã consciência deixaria passar um acordo como esse? Mesmo que isso signifique atestar Era Venenosa e trabalhar para limpar seu nome de todos os crimes que ela cometeu? É uma escolha óbvia. Com minha mente decidida a manter o potencial de Era Venenosa para mim, eu não tinha intenção de entregá-la a algum país. Quero dizer, quem em sã consciência desistiria de uma mina de ouro dessas? Não, ela estaria trabalhando para mim, e eu seria o único puxando as cordas, negociando em seu nome. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio, fazer com que aqueles que querem explorar sua magia verde joguem de acordo com nossas regras e apliquem leis ambientais para proteger o planeta. Mas ei, é mais fácil falar do que fazer, certo? Quer dizer, imagine negociar com países inteiros. É um pouco como tentar controlar uma matilha de lobos alfa. E o que os impede de simplesmente atacar e levar Era embora quando percebem do que ela é capaz? Neste mundo de cão come cão, os governos são os chefões. Mas ei, sem problemas. Roma não foi construída em um dia, e nem meu império de influência. É um plano de longo prazo, e eu atacarei quando for a hora certa. Por enquanto, porém, estou de volta à minha rotina diária de conferir as ofertas diárias na loja do sistema. Tenho que ficar afiado e continuar construindo essa base de poder, uma oferta de cada vez. Navegando pela interface do sistema, me vi olhando para a seção de ofertas diárias. E o que temos aqui? A linhagem aleatória, em promoção com um desconto incrível de 90%, reduzindo para apenas 1000 pontos. Agora, isso é um roubo. Mas segure seus cavalos, porque esse acordo vem com uma pegadinha. É basicamente como um gacha, onde você rola os dados e espera pelo melhor. Cada compra lhe dá uma linhagem diferente, com seus próprios pontos fortes, talentos e talvez até uma fraqueza fatal ou duas. Naturalmente, eu tinha a opção de não integrar com a linhagem concedida aleatoriamente, mas novamente não havia reembolsos, o que significava que meus pontos conquistados com muito esforço seriam desperdiçados. Fale sobre apostas altas. Agora, normalmente, eu não sou de cair na sedução do gacha, mas eu já fiz isso uma vez, então por que não? Quero dizer, quem quer arriscar seus pontos arduamente conquistados em um jogo de azar? Mas ei, quando você tem um saldo como o meu, 5.600 pontos, muito obrigado, você começa a pensar, por que diabos não? Veja bem, passar todo esse tempo brigando debaixo d'água com o pessoal da Medusa realmente valeu a pena. Acontece que ser um herói de guerra tem suas vantagens, incluindo um pequeno impulso legal para o velho saldo de pontos, já que a notícia sobre mim chegou a todas as pessoas em Atlantis, incluindo os personagens nomeados, fazendo com que eles tivessem suas próprias opiniões sobre mim. E não vamos esquecer da fama e glória que vem com chutar a bunda de Eclipso e embarcar em todo tipo de aventuras selvagens. As notícias correm rápido, mesmo no mundo da superfície, e isso significa mais pontos no banco para mim. Com um encolher de ombros e uma sensação de aceitação resignada, decidi arriscar e ver o que essa linhagem aleatória tinha guardado para mim. Afinal, o que é a vida sem um pouco de imprevisibilidade?
Quando cliquei no botão de compra, meu saldo de pontos foi atingido, caindo para 4.600. A mensagem de aviso que apareceu diante de mim revelou minha nova aquisição, a linhagem Escriba Esquilo. Minha reação inicial? Confusão total misturada com uma dose saudável de decepção. Escriba Esquilo? O que diabos isso queria dizer? De acordo com a descrição, acabou sendo uma antiga linhagem acadêmica capaz de se comunicar com esquilos e pedir sua ajuda para transcrever documentos. Mas aqui está o problema. Eles só conseguiam escrever poesia sem sentido. Fale sobre uma decepção. Não pude deixar de sentir uma onda de frustração borbulhando dentro de mim. Sério? Esquilos e poesia? Que tipo de piada distorcida era essa? Eu brevemente pensei em caçar um esquilo e exigir respostas, mas rapidamente descartei a ideia como ridícula. Mas ei, eu já tinha perdido 1000 pontos com essa bobagem, então é melhor ir até o fim, certo? Me preparando para qualquer coisa ridícula que me aguardava, fui para a próxima compra, observando meu saldo de pontos diminuir ainda mais. E o que eu ganhei dessa vez? Prepare-se, era a linhagem Tornado de Cócegas. Só o nome foi o suficiente para me fazer revirar os olhos em exasperação e me dar vontade de dispensar imediatamente. Mas a curiosidade levou a melhor, e eu li a descrição a contragosto. Aparentemente, essa linhagem foi passada adiante por criaturas travessas, hoje extintas, que se disfarçavam de velhos gentis, procurando crianças tristes em seus quartos e fazendo cócegas em suas aflições na calada da noite. Não consegui evitar balançar a cabeça em descrença diante do absurdo de tudo isso. Velhos entrando furtivamente no quarto das crianças para aliviar suas tristezas? Eles não são apenas pedófilos. Graças a Deus eles foram extintos. Sério, murmurei para mim mesmo, sentindo uma mistura de frustração e irritação. Eles estão mesmo tentando esconder o fato de que isso é um golpe? Mas por mais que eu quisesse jogar a toalha e considerar isso uma perda, eu sabia que não podia. Afinal, eu já tinha estourado 2.000 pontos nessa aposta. Eu não podia simplesmente ir embora de mãos vazias. Então, com um suspiro e uma sensação de resignação, preparei-me para a próxima rodada de decepção e cliquei na opção de comprar outra linhagem. Espero que a terceira vez seja mágica. Capítulo 82. Em meio à desordem do meu quarto, com uma interface de sistema flutuante na minha frente como um oráculo tecnológico, desci mais fundo no abismo obscuro conhecido como Inferno Gacha. A tela me provocava com suas ofertas absurdas, cada compra me arrastando mais para o poço do desespero. A dor, angústia e desespero, murmurei, olhando para a tela como se ela guardasse os segredos do universo. Quem quer que tenha criado essa criação maligna é certamente o bastardo indesejado de Satanás. Até o próprio Satanás repudiaria tal monstruosidade sugadora de esperança e indutora de desespero. Com um suspiro pesado o suficiente para sacudir as janelas, contei minha trágica jornada pela terra das compras inúteis. Mágicos de marshmallow, bolas de discoteca vivas, rabiscadores tontos, cada linhagem mais ridícula que a anterior. E para piorar a situação, eu até usei minhas economias e converti 2,4 milhões de dólares em pontos, só para manter o trem da decepção rolando. O melhor que consegui até agora foi uma linhagem de Goblin do Tesouro, mas até isso veio com seu próprio conjunto de peculiaridades. Claro, isso me tornaria mais sensível a objetos de valor agora, mas ao custo de lentamente me transformar em um maldito anão verde. Que sorte a minha! Mas ei, dizem que 99% dos apostadores param antes de ganhar o jackpot, certo? Bem, me chame de senhor 1%, porque eu me recusei a perder a esperança. Com os dentes cerrados e uma conta bancária minguante, joguei a cautela ao vento e comprei outros 2.000 pontos para obter mais 2 linhagens aleatórias. Eu já tinha decidido não gastar mais do que 10.000 pontos e queria que 8.000 pontos fossem jogados fora. Eu só tinha mais 2 tentativas. Parabéns, você adquiriu a linhagem Observador do Vazio Astral. Observador do Vazio. Ecoei, uma mistura de descrença e resignação se infiltrando em minha voz. Que tipo de besteira? Espera, isso realmente parece bom. Parei no meio do meu resmungo enquanto dava outra olhada no nome. Perdido nas profundezas do desespero gacha, tropecei em um lampejo de esperança na forma da linhagem Observador do Vazio Astral. Parecia promissor, pelo menos comparado aos mágicos de marshmallow e bolas de discoteca vivas que tinham atormentado minhas compras anteriores. Observador do Vazio Astral. Uma espécie de criaturas do espaço profundo que vagam pelas bordas do universo de um mundo morto há muito tempo. Essas criaturas são conhecidas como os reis indiscutíveis do céu estrelado, usando seus corpos nus para atravessar o vácuo do espaço e a luz das estrelas como sustento. No entanto, sua existência permanece desconhecida, pois eles só aparecem em mundos moribundos, anunciando seu fim. Com a respiração suspensa, mergulhei na descrição. Tão incrível, pensei em voz alta, minha excitação aumentando a cada palavra que lia. Será que é? Será que finalmente encontrei ouro? Mas conforme as palavras foram absorvidas, uma sensação crescente de descrença tomou conta de mim. Isso não podia ser real, podia? O gacha já tinha pregado peças cruéis o suficiente em mim. Certamente isso era só mais um truque. Pisquei, lendo a descrição de novo e de novo, esperando por alguma clareza. Parecia bom demais para ser verdade, como um jackpot cósmico em um mar de mediocridade. O prompt apareceu zombando de mim com sua simplicidade. Você gostaria de se integrar com a Observador do Vazio Astral? Linhagem? Perguntou como se a resposta fosse óbvia. Claro que sim, exclamei, meu coração disparado de antecipação. Apertei o botão de confirmação, me preparando para o que viria a seguir. E então, aconteceu. Uma sensação estranha tomou conta de mim como se eu estivesse sendo puxado para dentro do próprio tecido do espaço. Era uma sensação além das palavras, algo que tinha que ser sentido para ser compreendido. Por um momento, senti que não estava apenas ocupando espaço, eu era o espaço.
Um vazio vasto e ilimitado, estendendo-se para a eternidade. Em meio à confusão e à decepção, não pude deixar de sentir uma sensação de formigamento na testa, como se um pequeno inseto invisível estivesse sapateando lá em cima. Era estranho, para dizer o mínimo, mas dificilmente era a transformação cósmica que eu esperava. Droga, isso é outro golpe. Resmunguei para mim mesmo, passando as mãos pelo corpo em busca de qualquer mudança. Nada, nada, nada. Eu ainda era apenas eu mesmo, sem superpoderes ou atualizações cósmicas à vista. Mas então, do nada, um estranho desejo me agarrou, me puxando em direção à janela como um ímã. Sem hesitar, corri, abri e subi até o telhado, meus olhos fixos nas estrelas cintilantes acima. Enquanto eu olhava para o céu noturno, uma sensação de paz tomou conta de mim, acalmando minha mente perturbada. E então, algo extraordinário aconteceu. Minha consciência começou a vagar, desvinculada da minha forma física, até que eu estava flutuando acima de mim mesmo, banhado pelo brilho suave do luar. Antes que eu percebesse, eu estava voando cada vez mais alto, deixando para trás os confins da Terra e me aventurando na vasta extensão do cosmos. Era como uma jornada surreal pelas maravilhas do universo, testemunhando espetáculos cósmicos que desafiavam a imaginação. Uma supernova irrompeu em um clarão de luz, um buraco negro devorou tudo em seu caminho, e dois planetas colidiram em uma dança cataclísmica de destruição. Foi um espetáculo de tirar o fôlego, mas, mais do que tudo, foi humilhante. Enquanto eu estava ali, olhando para a vasta extensão de estrelas, uma profunda sensação de insignificância tomou conta de mim. Foi como um tapa na cara do próprio universo, me lembrando de quão pequena e insignificante minha existência realmente era. Todos os grandes planos e ambições elevadas que eu abrigava pareciam ridiculamente fúteis diante de tamanha enormidade cósmica. Alguma coisa disso realmente importava? Alguma coisa que eu tinha feito neste mundo, ou mesmo na minha vida anterior, tinha algum significado real no grande esquema das coisas? Perdido em um turbilhão de dúvidas existenciais, de repente voltei à realidade, minha mente cambaleando com a experiência avassaladora. Mas em vez de me sentir iluminado ou inspirado, tudo o que senti foi um vazio profundo. Olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que trabalharam incansavelmente para construir uma vida para mim neste novo mundo. Mas agora, elas pareciam estranhamente estrangeiras, desconectadas de qualquer senso de propósito ou significado. Por muito tempo fui movido por um desejo ardente de deixar minha marca neste mundo, de esculpir um legado que duraria por incontáveis anos. Mas agora, diante da vastidão do cosmos, esse desejo parecia vazio e sem sentido. Naquele momento, toda a minha motivação se esvaiu, me deixando à deriva em um mar de incertezas. Qual era o sentido de tudo isso? Que diferença uma pessoa poderia fazer em um universo tão incompreensivelmente vasto? Enquanto eu estava ali, lutando com essas questões existenciais, não pude deixar de sentir uma profunda desilusão tomar conta de mim. Enquanto eu estava ali, perdido no vazio dos meus próprios pensamentos, um som de chiuriar repentino rompeu o silêncio, me puxando de volta à realidade. Eu me virei para ver Hatigan, meu fiel companheiro rato, que parecia ter me seguido até a sala em algum momento, seus pequenos punhos erguidos no que parecia ser frustração. É você, rato. O que você quer? Murmurei, minha voz desprovida de qualquer emoção real. Hatigan continuou a tagarelar com raiva, como se tentasse me transmitir alguma mensagem urgente. Eu sei que estamos conectados mentalmente, suspirei, sentindo uma pontada de culpa pela minha própria apatia que se dissipou tão rápido quanto apareceu. Mas honestamente, amigo, não estou realmente no clima para nenhuma excitação agora. Não estou sentindo isso. Eu quase podia sentir a decepção de Hatigan, seus olhinhos implorando para que eu saísse do meu estado depressivo e prestasse atenção nele. Olha, me desculpe, mas você vai ter que encontrar seu entretenimento em outro lugar. Murmurei, meu olhar caindo para o chão. Não acho que vou fazer muita coisa que você acharia interessante de agora em diante. Tenho dinheiro suficiente para sobreviver, então eu poderia muito bem existir, sabe? Eu podia sentir o peso das minhas palavras pairando no ar enquanto eu falava, a sensação de resignação se apoderando de mim como uma névoa espessa. Você uma vez me disse que voltaria para o vazio se eu parasse de ser divertido, eu disse, dando um sorriso falso. Acho que agora pode ser a hora. Não que eu realmente me importe com o que você fará de agora em diante. Capítulo 83. A Torre Skylux, um epítome de opulência elevando-se sobre Nova York, ostentava apartamentos luxuosos adequados para a elite. Em seu auge ficava a prestigiosa cobertura, um refúgio de extravagância completo com sua própria piscina e uma varanda ampla. Um jovem estava reclinado em uma cadeira de piscina, vestido apenas com shorts, seu olhar fixo nas estrelas cintilantes acima. Perto dali, um rato majestoso mordiscava um pedaço, ocasionalmente lançando olhares de desaprovação para o homem como se estivesse profundamente desapontado. Imperturbável pelos olhares críticos do roedor, o jovem permaneceu perdido em seu devaneio de observação das estrelas até que a tranquilidade foi quebrada pelo rugido estrondoso dos helicópteros que se aproximavam. 3 helicópteros se aproximaram da cobertura, suas lâminas cortando o ar sereno da noite. Com um suspiro resignado, o jovem se levantou da cadeira, sua expressão tingida de apatia. Já faz um ano. Ele murmurou baixinho, sua voz tingida de irritação. Vocês não sabem quando jogar a toalha? Enquanto os helicópteros pairavam sobre a cobertura, um grupo de homens vestidos com equipamentos de combate saltou, pousando diante do jovem e o cercando. Com graça sem esforço, o primeiro assassino saltou para a ação, seus movimentos fluidos enquanto ele recuperava um punhado de shurikens brilhantes de suas vestes escondidas. Com o movimento de seu pulso, ele enviou as lâminas mortais cortando o ar em direção ao jovem. No entanto, antes que pudessem atingir seu alvo, a forma do homem se turvou e desapareceu, deixando para trás apenas uma ondulação de espaço distorcido. Em um piscar de olhos, ele reapareceu atrás do agressor assustado, sua presença perturbadora.
O jovem olhou para o assassino com uma expressão interrogativa, como se estivesse levemente incomodado pelo atentado contra sua vida. Isso é realmente o melhor que você tem? Ele refletiu, sua voz cheia de um toque de tédio. Com um movimento casual de mão, ele tocou as costas do assassino, fazendo com que o próprio tecido do espaço se contorcesse e se retorcesse ao seu redor até que ele desaparecesse no ar, sem deixar vestígios. Enquanto isso, os outros assassinos não perderam tempo, capitalizando a distração para implantar pequenos dispositivos ao redor da cobertura. Em um instante, esses dispositivos ganharam vida, erguendo uma barreira púrpura brilhante que isolou a área. Sem se deixar abater, o jovem calmamente tentou manipular o espaço mais uma vez, apenas para descobrir que seus esforços eram inúteis contra a resistência da barreira. Aborrecimento brilhou em suas feições enquanto ele erguia as duas mãos, agarrando algo que ninguém mais conseguia ver. Com um puxão forte, uma cacofonia de vidros quebrando reverberou pelo ar enquanto a barreira desmoronava diante dele, dissipando-se como fumaça ao vento. Dispositivos estabilizadores de espaço. Agora vocês realmente me irritaram. Ele comentou seu tom tingido de irritação. Com um movimento de pulso desdenhoso, os assassinos foram expulsos à força da cobertura, suas formas voando pelo ar antes de despencar no chão abaixo. Voltando seu olhar para os helicópteros pairando, a expressão do jovem endureceu. Matar vocês só causaria muito dano, ele declarou friamente. Considerem-se sortudos e saiam enquanto ainda podem. Os motoristas do helicóptero não perderam tempo em atender ao aviso do jovem, recuando rapidamente das proximidades da cobertura. Com um encolher de ombros indiferente, Mika caminhou até um dos dispositivos deixados pelos assassinos, olhando-o com uma mistura de curiosidade e aborrecimento. Era uma engenhoca peculiar, uma esfera do tamanho de um punho crepitando com energia verde, sua superfície pulsando com arcos elétricos. Desde que adquiriu a linhagem observador do vazio astral, Mika buscou consolo na reclusão, retirando-se para uma cabana remota aninhada nas profundezas das montanhas. Era seu santuário, um lugar onde ele esperava encontrar paz longe do caos do mundo, mas o destino tinha outros planos para ele. Seu envolvimento em frustrar os esforços de recrutamento da sociedade secreta, particularmente em salvar era venenosa de suas garras, inadvertidamente atraiu a atenção deles. Apesar de suas tentativas de desaparecer na obscuridade, Mika se viu implacavelmente perseguido pelos agentes da organização. A tranquilidade que ele buscava foi destruída pela ameaça persistente de tentativas de assassinato. Inicialmente, Mika despachou a primeira onda de assassinos com facilidade, esperando dissuadir novas incursões. Mas a sociedade secreta se mostrou implacável, enviando ondas subsequentes para persegui-lo em seu retiro nas montanhas. A frustração fervia dentro dele quando percebeu que se esconder não era mais viável. Relutantemente, Mika decidiu retornar à cidade, esperando que a presença de tantas pessoas melhorasse a sociedade secreta. Mal sabia ele, no entanto, que não apenas a sociedade secreta permaneceria inabalável, mas que ele se veria diante de situações ainda mais problemáticas. Arnold Vesker, antes o ventríloco e agora o homem a quem Mika havia confiado sua empresa, finalmente o localizou. Ele começou a falar sobre o desaparecimento repentino de Mika durante uma fase crítica para a empresa. Apesar de sua apatia recém-descoberta, Mika não conseguia ignorar as preocupações de Vesker. Afinal, ele havia colocado um fardo considerável nos ombros do antigo vilão. Suportando uma hora de reclamações de Vesker, Mika ouviu atentamente enquanto ele relatava os eventos que aconteceram na empresa durante a ausência de 4 meses de Mika. Exterminador cumpriu sua promessa ao enviar sua própria filha para supervisionar a segurança da empresa, Rose Wilson, conhecida como Devastadora. Inicialmente falhando em encontrar Mika, ela fechou um acordo com Vesker em sua ausência, assumindo oficialmente o papel de chefe de segurança. Ao contrário de seu pai infame, Rose não era uma criminosa procurada, o que facilitou sua nomeação tranquila. Apesar do alto preço associado aos seus serviços, Rose provou ser um ativo inestimável, protegendo efetivamente a empresa e frustrando inúmeras tentativas de roubar a fórmula para a cura do câncer. No reino das descobertas médicas, a empresa havia encontrado o ouro com a cura do câncer. Graças a uma parceria estratégica com a Wayne Industries, a cura passou pela fase de testes e as vendas dispararam. Apesar de sua acessibilidade, a cura gerou receita substancial para ambas as empresas, abrindo caminho para expansão e prosperidade. O Dr. Victor Fries, renomeado simplesmente como Senhor Frio, encontrou redenção e absolvição legal com a assistência de Jean Paul Valley, também conhecido como Azael. Com sua esposa Nora agora curada e revivida, o Senhor Frio emergiu como cientista líder na divisão de pesquisa médica da empresa. Aproveitando sua vasta rede e os recursos da empresa, o Senhor Frio reuniu uma equipe de pesquisadores de primeira linha para ajudar em seus esforços. Com a ajuda da Caixa do Pai, uma tecnologia de ponta, eles se aventuraram além dos limites da cura do câncer, desenvolvendo tratamentos para uma miríade de doenças. Seu sucesso impulsionou a empresa para a vanguarda da indústria farmacêutica, atraindo inveja e ira de jogadores estabelecidos. Reconhecendo a mudança de cenário e ciente de sua parceria com a Wayne Enterprises, Vesker fez um movimento estratégico. Ele autorizou o lançamento da fórmula de cura do câncer, estendendo um ramo de oliveira aos concorrentes enquanto consolidava a reputação da empresa como uma força a ser reconhecida. O movimento estratégico de Vesker rendeu uma infinidade de benefícios.
Primeiro, facilitou a distribuição global da cura do câncer, garantindo sua acessibilidade à medida que empresas farmacêuticas em todo o mundo começaram a fabricá-la e vendê-la. Com a cura original disponível a um preço acessível, os concorrentes não podiam aumentar muito os preços sem enfrentar reações adversas. Além disso, o nome da empresa, Curas Eterna, se espalhou como fogo pelo mundo, ganhando elogios e admiração das massas. Com a Livevir defendendo a empresa e seus medicamentos, as despesas de marketing diminuíram, impulsionando as vendas e atraindo pesquisadores de primeira linha para se juntarem às suas fileiras. Na ausência de Mika, Vesker provou ser um líder capaz, evoluindo de um ex-gangster e excêntrico para um empresário astuto capaz de conduzir a empresa ao sucesso. Suas decisões beneficiaram consistentemente a empresa, ganhando o respeito e a confiança de todos os funcionários. Enquanto isso, o talk show da Livevir atingiu novos patamares de popularidade. Após a aparição de Era Venenosa, vários vilões e megeras clamaram por um lugar no programa. Alguns discutiram suas causas, enquanto outros se entregaram à autopromoção descarada. Apesar da diversidade de convidados, o show continuou muito aguardado no mundo todo, com Vesker garantindo sua acessibilidade por meio de traduções e dublagens multilingües. Era Venenosa se tornou uma convidada recorrente no programa, defendendo a proteção ambiental a cada aparição. Embora seu impacto parecesse gradual e sutil, não foi sem efeito. Lentamente, mas seguramente, sua defesa ressoou com alguns espectadores, inspirando-os a se juntar à causa e agir. Embora não tenha salvado o meio ambiente da noite para o dia, marcou uma mudança significativa em relação às atividades terroristas anteriores de Era, levando-a a recuar em seus esforços radicais. Claro, nem todos aplaudiram a noção de ecoterroristas e celebridades vilãs enfeitando talk shows. Algumas agências governamentais tentaram explorar a plataforma para prender os vilões, incluindo Era, mas seus esforços iniciais fracassaram. Em resposta, Rose Wilson, seguindo as instruções de Vesker, providenciou que o show fosse realizado em locais clandestinos, frustrando quaisquer novas tentativas de interferência. Como o único proprietário da empresa e do talk show, a conta bancária de Mika aumentou em centenas de milhões de dólares no ano passado. Apesar de sua ausência prolongada e envolvimento mínimo, sua riqueza disparou, catapultando-o para as fileiras dos super ricos sem levantar um dedo, além de recrutar Vesker e os outros antes de seu desaparecimento e definir alguns planos e metas de longo prazo. Capítulo 84. Eu esperava que a sociedade secreta, ou pelo menos a cabeça do demônio, jogasse a toalha depois de sofrer perdas suficientes, Mika comentou com um suspiro cansado, seus dedos girando o dispositivo de estabilização espacial em sua mão. Mas eles continuaram dobrando a aposta, e agora estão até desenvolvendo contramedidas para o meu poder. Como diabos eu consegui irritá-los tanto? Ele acrescentou, esmagando a esfera na palma da mão. Parecia que sua retirada para a obscuridade e busca pela paz não seria tão simples quanto Mika havia imaginado. Não com a sociedade secreta obstinadamente em seu encalço, não importava onde ele fosse. Bem, parece que terei que ensinar uma lição ainda mais dura antes que eles recuem, ele murmurou, lançando um olhar determinado para Hatigan. Já faz um tempo que não temos uma emoção, não é, rato? Seja qual for o seu motivo para ficar por aqui, hoje eu vou lhe dar um belo espetáculo, ele continuou. Hatigan lançou-lhe um olhar desdenhoso e emitiu uma série de comentários descontentes, mas acabou se acomodando no ombro de Mika, aconchegando-se como se fosse seu trono pessoal. A expressão apática de Mika se abriu com um sorriso fugaz, embora tenha desaparecido quase tão rápido quanto apareceu. Primeira parada, Ilha do Infinito, ele declarou, abrindo uma fenda no espaço com um movimento hábil e entrando no vazio cósmico rodopiante que o acenava. Ilha do Infinito, aninhada na vasta extensão do Oceano Índico, ostentava uma característica marcante, vulcões gêmeos que dominavam sua paisagem. Outrora lar de habitantes nativos, o destino da ilha tomou um rumo sombrio no século XVII quando Ra's al Ghul, sedento por poder e controle, a tomou. Com eficiência implacável, ele escravizou os ilhéus, transformando seu lar em um paraíso para seus seguidores e um pesadelo infernal para os escravizados. Hoje não foi exceção. Descendentes dos habitantes originais da ilha labutaram sob o olhar opressivo dos asseclas de Ra's al Ghul, seu trabalho extraindo a riqueza da ilha para encher os cofres de seu suzerano tirânico. Cada dia se desenrolava em uma rotina cruel, onde a obediência trazia um escasso alívio da punição, e a rebelião convidava a uma retribuição brutal. Para esses nativos, resignação era sobrevivência. Eles entenderam a dura realidade. Obediência significava sobreviver com chicotadas mínimas, enquanto o desafio levava a uma morte horrível sob o chicote. Para eles, Ra's al Ghul não era um homem, mas uma força malévola, uma entidade imortal que trocou sua alma pela imortalidade, controlando os segredos da vida, mas sem lidar com nada além da morte. Ele era um demônio encarnado, um espectro gerado das profundezas ardentes do inferno, e não passava um dia sem que os ilhéus rezassem por seu retorno ao abismo infernal de onde ele veio. A rotina opressiva da ilha se despedaçou quando uma fratura abriu o céu, revelando a extensão estrelada além. Por essa fenda surgiu um jovem, vestido com um terno preto elegante com uma camisa carmesim, acompanhado por um roedor majestoso empoleirado em seu ombro. Tanto os nativos da ilha quanto os lacaios de Ra's notaram o intruso, provocando uma reação rápida deste último, que rapidamente cercou o recém-chegado quando ele pousou na costa arenosa da ilha. Imperturbável pelo ataque repentino, o olhar apático de Mika varreu os assassinos que se aproximavam dele. Em um instante, as sombras abaixo dele se fundiram em tentáculos sólidos, atacando os atacantes com força letal. Alguns foram arremessados para longe, com os corpos quebrados com o impacto, enquanto outros se contorciam
em agonia devido aos ferimentos incapacitantes. Mika não poupou olhares para os caídos enquanto continuava a exercer seus poderes com precisão. Dardos de luz dourada se materializaram ao redor dele, espetando os assassinos restantes que ousaram invadir seu espaço. Depois que ele despachou os assassinos, a atenção de Mika mudou para os vulcões gêmeos que dominavam a paisagem da ilha. Ra's al Ghul, seu covarde. Saia em minha frente. Sua voz ecoou pela ilha desolada, um desafio lançado ao vazio. Mas a única resposta que saudou o chamado de Mika foi um silêncio assustador, quebrado apenas pelo leve farfalhar dos assassinos da liga, lutando nas sombras. Tudo bem. Se você não vier até mim, então eu trarei a luta até você. A frustração de Mika transbordou, seu corpo se erguendo no ar acima da ilha. Com um gesto de comando, ele abriu uma fenda espacial, revelando a vasta extensão do espaço profundo além. Focado e determinado, ele estendeu as mãos em direção à fenda, uma onda de energia roxa tangível fluindo dele para o vazio. De repente, a fenda tremeu, sua estabilidade ameaçada quando o meteoro massivo passou rapidamente do outro lado, crepitando com energia roxa. Mika não perdeu tempo, direcionando o curso do enorme corpo celeste e com um movimento decisivo, o meteoro saiu do portal, caindo em direção à ilha infinita e destruindo uma parte significativa de sua costa sul com o impacto. Apesar de nunca ter treinado ativamente seus novos poderes, a linhagem observador do vazio astral de Mika absorveu silenciosamente a luz das estrelas ao longo do último ano, aumentando constantemente suas habilidades. Além do mais, conforme os assassinos enviados atrás dele descobriram seus poderes de sombra e luz e começaram a elaborar contramedidas, ele foi forçado a confiar nas forças inerentes concedidas por sua linhagem, aprimorando gradualmente suas habilidades em seu uso. Mika achou toda a situação divertida e exasperante. Apesar de suas tentativas de desaparecer de vista, a sociedade secreta o perseguiu implacavelmente, com a intenção de eliminar uma possível ameaça e inadvertidamente, forçando Mika a ficar mais forte e descobrir novas maneiras de usar todos os seus poderes, tudo isso enquanto ele simplesmente ansiava pela solidão. Mas nada disso importava agora. Com a situação chegando a um ponto crítico, Mika estava determinado a dar uma lição aos líderes da sociedade secreta, Ra's al Ghul em particular, uma que deixasse uma impressão duradoura. Enquanto Mika continuava a provocar seu adversário invisível, sua frustração se tornou palpável. Com determinação gravada em seu rosto, ele estendeu ambas as mãos em direção à fenda espacial instável, liberando ondas de energia roxa tangível no vazio. A fenda estremeceu, sua instabilidade exacerbada quando uma barragem de meteoritos se materializou do outro lado, disparando em direção ao portal que se alargava. Esconda-se o quanto quiser, Ra's. Se insistir em se esconder nas sombras, então você encontrará seu destino junto com esta ilha. A voz de Mika era carregada com autoridade, seu corpo pulsando com energia roxa enquanto os meteoritos se aproximavam da fenda espacial. Mas assim que se aproximaram, uma barreira azul repentina envolveu a ilha, prendendo Mika e a fenda dentro de seus limites, interrompendo seu controle sobre o espaço. A fenda convulsionou violentamente antes de desaparecer completamente. Antes que Mika pudesse processar a reviravolta abrupta dos acontecimentos, um raio amarelo irrompeu dos vulcões no centro da ilha, avançando diretamente em sua direção. Pego de surpresa, Mika reagiu rapidamente, conjurando 5 barreiras de luz dura em sucessão. O raio destruiu a primeira barreira instantaneamente, seguido pela segunda, terceira e quarta em rápida sucessão. Apenas a quinta barreira conseguiu parar momentaneamente o avanço do raio, mas ela também sucumbiu, permitindo que o raio passasse rapidamente. À medida que o relâmpago se dissipava, ele se fundia na forma de um homem vestido com um terno preto e dourado justo, adornado com um emblema de raio no centro. Com um físico que emanava força e poder, o homem diante de Mika possuía uma presença imponente, com seu cabelo preto curto complementando sua expressão severa. Mika mal teve um momento para examinar suas feições antes que o homem balançasse seu punho, gavinhas de relâmpagos dourados crepitando ao redor dele. Mika enfrentou o ataque de frente, seu próprio punho pulsando com magia de luz enquanto colidia com o do homem. Seus punhos se chocaram com um baque retumbante, enviando ondas de choque por toda a ilha e perturbando o oceano tranquilo abaixo. Após uma breve troca, Mika saltou para trás, tomando um momento para avaliar seu oponente. Rei Adão Negro de Kanda. Mika reconheceu, oferecendo uma leve reverência. Perdoe-me se ofendi, Vossa Majestade, ele acrescentou seu tom deferente. Black Adam, também conhecido como Adão Negro, olhou para Mika com os olhos semicerrados. Cortesia é admirável, mas não vai te salvar hoje, ele declarou calmamente, cruzando os braços. No entanto, vou entreter suas palavras antes de entregar sua morte, ele concedeu. Embora interiormente divertido pela arrogância do homem, Mika manteve a compostura. Obrigado por sua generosidade, Vossa Majestade. Estou curioso sobre os termos que a sociedade secreta ofereceu em troca de sua lealdade, ele perguntou. Black Adam zombou da pergunta. O que isso lhe diz respeito? Ele retrucou bruscamente. Duvido que haja algo que a sociedade secreta possa oferecer que eu também não possa fornecer, respondeu Mika calmamente. Simplesmente diga seu desejo, e eu o realizarei. Dessa forma, podemos nos separar sem machucar um ao outro, ele propôs. Black Adam lançou um olhar desdenhoso para Mika. Você realmente acredita que pode me machucar? Você não passa de uma presa em uma armadilha, ele declarou, tentáculos de relâmpagos dourados crepitando ao redor de sua forma formidável. Você não tem qualificações para negociar comigo, ele continuou, sua mão estendida em direção a Mika. Hoje sua escolha é simples, resistir e encontrar sua morte, ou se render e encontrar sua morte do mesmo jeito, ele concluiu, seu tom pingando certeza enquanto se preparava para atacar. Capítulo 85. Observando Black Adam balançar seu punho mais uma vez, Mika suspirou interiormente.
Lutar contra um oponente tão formidável nessa situação estava longe do ideal, mas parecia que ele não tinha escolha a não ser demonstrar seu poder. Com determinação correndo por ele, Mika ativou sua linhagem, sua pele se transformando em um tom obsidiano profundo, chifres gêmeos brotando de sua testa. Entre eles, uma fenda emergiu, gradualmente se alargando para revelar um terceiro olho que lembrava um portal para o cosmos. Um orbe azul radiante adornado com estrelas brilhantes. Conforme Mika completava sua transformação, a barreira estabilizadora ao redor da ilha começou a tremer, e quando ele encontrou o ataque de Black Adam de frente, a barreira se quebrou. O próprio tecido do espaço se tornou turbulento ao redor do punho de Mika, gerando inúmeras fendas dimensionais minúsculas imperceptíveis a olho nu. Essas fendas rasgaram o braço de Black Adam, arrancando pequenos pedaços de carne e pele quase imperceptíveis que desapareceram no desconhecido. Sentindo o perigo iminente, Black Adam recuou rapidamente, olhando para Mika com uma mistura de alarme e surpresa. Mika olhou para Black Adam com um olhar uniforme, o espaço ao redor dele se distorcendo sutilmente. Agora que não sou mais uma presa indefesa esperando por sua morte, você está disposto a ouvir? Ele perguntou calmamente, sua voz tingida com uma pitada de desinteresse, como se ele não se importasse com a resposta de seu oponente, independentemente do que ele decidiria. O olhar de Black Adam se estreitou enquanto ele fixava seus olhos em Mika. Ele realmente havia fechado um acordo com a sociedade secreta, mas isso implicava na eliminação do jovem parado diante dele. Totalmente informado sobre as habilidades formidáveis de Mika, incluindo seu comando sobre o espaço, Black Adam inicialmente se sentiu confiante em sua capacidade de matá-lo, particularmente com a barreira estabilizadora do espaço envolvendo a ilha. No entanto, agora que a barreira havia desaparecido, Black Adam percebeu que forçar Mika a ficar e lutar ou mesmo derrotá-lo estava longe de ser certo. Dúvidas começaram a roê-lo. Talvez ele não conseguisse garantir a vitória, afinal. Cruzando os braços, Black Adam olhou para Mika com uma expressão contemplativa. Parece que você possui as qualificações para negociar comigo, ele concedeu seu tom medido. No entanto, se você pode atender às minhas exigências ainda está para ser visto, ele continuou, sua voz tingida de ceticismo. Mika encontrou o olhar de Black Adam com uma pitada de diversão escondida. Então deixe-nos ouvir seus termos, Vossa Majestade, ele respondeu calmamente, seu comportamento inabalável. Black Adam limpou a garganta antes de falar. Existe uma cura recém-desenvolvida circulando no mundo. Infelizmente, meu reino foi diplomaticamente isolado, e nos foi negado acesso a ela, ele explicou. Em troca da minha assistência, a sociedade secreta prometeu fornecer um suprimento constante deste medicamento, ele concluiu, sua expressão grave. As feições de Mika se contorceram em uma expressão curiosa diante da revelação de Black Adam. Você está se referindo à cura do câncer desenvolvida pela Curas Eterna, não é? Ele perguntou, provocando um aceno imediato de Black Adam. Mika não conseguiu conter uma risada com a confirmação, o que lhe rendeu um olhar penetrante da figura imponente diante dele. Desculpas, é só que a ironia dessa situação me parece bem divertida, explicou Mika, levantando as mãos em um gesto conciliatório ao notar a expressão descontente de Black Adam. Não quero zombar dos seus nobres sentimentos para com seu povo. É só que eu sou o dono da empresa que criou essa cura, e ainda assim você está aqui tentando me matar. Ele elaborou, balançando a cabeça em leve exasperação. Se é só a cura do câncer que você quer, eu posso fazer melhor. Vou mandar meu pessoal estabelecer uma filial da nossa empresa em Kanda. Ele declarou. Não só forneceremos a cura do câncer, mas também nossos produtos mais recentes. Os preços estarão ao alcance de todos, ele garantiu, seu tom sério. Black Adam olhou para Mika com um olhar cético, ponderando sua proposta por um momento antes de finalmente concordar. Muito bem, vou acreditar em sua palavra. Você tem 2 meses para cumprir sua promessa, ele declarou, sua forma começando a acender no ar. Se você cumprir sua parte do acordo, será bem-vindo como um estimado convidado e amigo em meu palácio, ele continuou, sua voz ressoando com autoridade. No entanto, se você falhar, eu caçarei até os confins da terra, e você enfrentará as consequências de seu engano, ele alertou. Seu tom ameaçadoramente agourento enquanto se preparava para partir. Espere um momento, a voz de Mika soou, fazendo com que Black Adam parasse sua ascensão pelo céu. Diga-me, Ra's al Ghul está espreitando nesta ilha? Ele perguntou, seu olhar fixo intensamente na figura que partia. Black Adam balançou a cabeça desdenhosamente. Aquele covarde cabeça de demônio? Não, ele não ousaria mostrar a cara que ele zombou, desdém escorrendo de suas palavras. Isso foi meramente uma armadilha orquestrada para enredar e eliminar você, ele acrescentou, seu tom pingando desprezo pelas táticas de Ra's al Ghul. Ele próprio não se rebaixaria a usar estratégias tão covardes ou mesmo a participar delas se não fosse pelo bem do seu povo. A frustração de Mika era evidente quando ele soltou um suspiro exasperado. Eu suspeitava disso. E quanto à tecnologia que estabiliza o espaço? Ele pressionou, sua curiosidade aguçada. Você sabe quem a projetou? Black Adam assentiu conscientemente. Gorilla Grodd estava por trás desses dispositivos. Ele e a cabeça do demônio estavam interessados em capturar ou eliminar você. Ele revelou, seu tom cheio de desaprovação. Você precisa de mais alguma coisa? Mika balançou a cabeça, absorvendo a informação. Era tudo o que eu precisava saber. Adeus, majestade, ele disse respeitosamente com uma nota de finalidade em seu tom. Com um aceno, Black Adam se transformou em um raio dourado, desaparecendo na vasta extensão do céu acima. Mika observou sua partida com uma mistura de decepção e resignação. Ele sabia que era uma escolha sábia evitar um confronto, especialmente com um inimigo tão formidável em território inimigo. Apesar de sua confiança em suas habilidades, ele entendia os riscos de enfrentar Black Adam sem uma vantagem clara. Ele sabia de tudo isso, e ainda assim, no fundo, Mika ainda queria testar sua força contra o poder de Black. No final, sua apatia venceu, e ele se forçou a dar um passo para trás, deixando o rei de Kanda se entregar à sua arrogância. Enquanto ele
contemplava seu próximo movimento, Hatigan colocou a cabeça para fora de dentro de sua jaqueta, emitindo uma série de chiados agitados. Mika suspirou, dirigindo-se ao rato com firmeza. Relaxa, você vai dedurar? Não havia necessidade de lutar com aquele cara. Ele disse gentilmente empurrando o roedor de volta para sua jaqueta. No entanto, Hatigan continuou a expressar seu descontentamento com uma enxurrada de tagarelices indignadas, para a perplexidade de Mika. Mika deu de ombros, sua apatia evidente em seu tom. E daí se ele é arrogante? Não é da nossa conta, ele comentou com escárnio. Se eu tivesse que colocar cada sujeito presunçoso em seu devido lugar, eu nunca teria um momento de paz, ele acrescentou, recebendo uma mordida retaliatória de Hatigan. Imperturbável, Mika levantou a mão, olhando para Hatigan com olhos sem emoção que traíam uma pitada de aborrecimento e carinho. Você é um verdadeiro pé no saco às vezes? Mas tudo bem, se você quer um pouco de entretenimento, eu vou ver o que posso fazer, ele concedeu, provocando uma tagarelice nada impressionada de Hatigan. Com Hatigan acomodada em seu ombro, Mika retomou sua contemplação, sua mente já voltada para seu próximo curso de ação. Após um momento de contemplação, o olhar de Mika mudou para as minas onde os nativos da ilha labutavam sob o governo opressivo de Ra's al Ghul. Um leve sorriso se espalhou por seu rosto, uma centelha de determinação acendendo em seus olhos. Vamos ver quanto tempo você consegue se esconder quando eu te arrastar para os holofotes. Ele murmurou para si mesmo, sua voz tingida de determinação. Com uma explosão repentina de energia, Mika teletransportou-se diretamente para a frente de um dos jovens ilhéus, assustando-o de seu trabalho. Ei, você aí, vem aqui, Mika gritou, seu tom surpreendentemente calmo em meio ao ambiente hostil. O jovem, claramente acostumado à obediência, aproximou-se cautelosamente, seus olhos revelando uma mistura de medo e curiosidade. Sim, senhor, ele gaguejou, sua voz mal passando de um sussurro. Mika o estudou por um momento antes de falar novamente. Você trabalha nessas minas desde que se lembra, não é? O jovem assentiu humildemente, confirmando as suspeitas de Mika. Você quer deixar este lugar? Para escapar do chicote dos lacaios de Ra's al Ghul? Mika perguntou, seu olhar vazio como sempre. Um lampejo de esperança surgiu nos olhos do jovem, mas foi rapidamente ofuscado por uma sensação de apreensão. Eu não posso abandonar minha família, senhor, ele admitiu, sua voz tingida de relutância. A expressão de Mika suavizou-se momentaneamente antes de retornar ao seu estado impassível habitual. Você pode levar sua família com você para fora desta ilha, para longe deste tormento. Não apenas sua família, mas todo o seu povo também. Ele ofereceu seu tom firme, mas reconfortante. Mas tenho algumas tarefas que preciso que você me ajude em troca, nada difícil ou complicado. Se você concordar com elas, você e sua família não terão que suportar outro chicote pelo resto de suas vidas, ele prometeu, estendendo uma tábua de salvação de esperança ao ilhéu sitiado. Capítulo 86. Enquanto o último membro da família do jovem nativo desaparecia pelo portal cintilante, sumindo no coração da cidade de Nova York, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Mika. Era uma expressão rara, uma que não enfeitava suas feições desde que ele despertou sua formidável linhagem um ano atrás. Ele havia orquestrado esse momento meticulosamente, deliberadamente deixando o portal aberto enquanto o jovem buscava sua família. O objetivo de Mika era simples, atrair o máximo de atenção possível na cidade de Nova York. O portal peculiar atrairia uma multidão, virando cabeças e despertando curiosidade, criando um espetáculo grandioso demais para ser ignorado. As condições de Mika para o jovem nativo eram diretas, encontrar pessoas em uniformes azuis assim que chegasse ao outro lado e revelar tudo, cada tragédia, cada injustiça infligida ao seu povo por Ra's al Ghul e seus asseclas. E isso tinha que ser feito em voz alta, garantindo que todos reunidos ao redor do portal ouvissem, expondo assim as atrocidades de Ra's al Ghul ao mundo. Com um movimento de pulso, Mika entregou ao jovem nativo um pedaço de papel contendo as coordenadas da Ilha do Infinito. Era uma tábua de salvação, um meio para as autoridades localizarem e resgatarem os nativos restantes presos em servidão. Naturalmente, Mika poderia ter enviado toda a população nativa através do portal, mas que bem isso faria? No final das contas, seriam as palavras dessas pessoas contra Ra's al Ghul, e ele não podia ter isso. Não, Mika precisava que o mundo inteiro visse a Ilha do Infinito e as condições em que esses nativos viviam há vários séculos para que eles entendessem os métodos cruéis e insidiosos que Ra's usava para manter seu reinado sobre a ilha. Observando a atividade agitada do outro lado da fenda espacial, o sorriso irônico de Mika se alargou. Isso era apenas o começo, um movimento calculado em seu jogo para desmantelar o legado de Ra's al Ghul e arrastá-lo para a luz era simplesmente o começo. Contente com a multidão considerável que se reuniu ao redor do portal, Mika mudou seu foco para os vulcões gêmeos que se elevavam acima. Com um mero pensamento, ele se teletransportou diretamente para o coração deles. Em um instante, ele se viu dentro de uma vasta câmara de pedra escondida sob os picos vulcânicos. A câmara continha um ambiente assustador, sua única característica distintiva era uma poça de líquido carmesim, um poço de Lázaro, único em sua tonalidade carmesim, a própria razão pela qual Ra's al Ghul cobiçara a Ilha do Infinito e tomar o controle dela. Mika não perdeu tempo, ele pretendia drenar o poço ali mesmo. Ajoelhando-se ao lado da borda do poço de Lázaro, Mika mergulhou sua mão no líquido escarlate. Uma sensação inquietante de rejuvenescimento percorreu, acompanhada por sussurros fracos que cutucavam as bordas de sua mente, incitando-o a ações indizíveis. Não é de se espantar que Ra's seja um psicopata. Mika murmurou baixinho, retirando um pouco do líquido para seu armazenamento de sombra. Levantando-se, ele balançou a cabeça, uma expressão preocupada nublando suas feições.
Como previsto, isso não é nada bom. Com determinação, Mika ativou seus poderes, conjurando um portal na base do poço. Em um movimento rápido, ele drenou fluido vermelho místico, desviando-o para as profundezas do espaço. Enquanto o poço estava vazio, lanças de luz se materializaram ao redor de Mika, seu brilho colapsando a câmara subterrânea enquanto colidiam com as paredes. Com sua tarefa cumprida, Mika teletransportou-se para o alto da ilha, recuperando seu telefone e descando o número de Arnold Vesker. Olá, sim, já faz algum tempo. Não pretendo assumir o controle. Você está se saindo admiravelmente. A voz de Mika carregava uma pitada de exasperação enquanto Vesker o bombardeava com perguntas. Antes de mais nada, preciso de um favor, sim. Organize uma coletiva de imprensa para mim amanhã. Apenas anuncie que é para o único dono da empresa, deve atrair alguma atenção, Mika instruiu, ouvindo enquanto Vesker concordava em cuidar dos arranjos. Tudo bem então. Vou deixar isso em suas mãos capazes. Me informe dos detalhes assim que estiverem definidos. Certo. Até lá, Mika concluiu, encerrando a ligação. Virando seu olhar para o céu, um sorriso travesso apareceu em seus lábios. Próxima parada, a Torre de Vigilância da Liga da Justiça. A torre de vigia de satélite da Liga da Justiça deslizava silenciosamente pela órbita da Terra. Sua presença invisível era uma guardiã contra ameaças extraterrestres. Enquanto o povo comum e muitos oficiais de alto escalão permaneciam alheios à sua existência, ela permanecia como um farol de paz. Enquanto permanecesse operacional, a Terra permanecia protegida de danos. Tais eram as nobres intenções por trás de sua construção. Hoje foi a vez de Hal Jordan comandar a sala de monitoramento, encarregado de garantir que nenhuma ameaça passasse pelos olhos vigilantes da Liga da Justiça. Em meio ao zumbido da tecnologia, Hal examinou a multidão de monitores diante dele, antecipando outra mudança sem intercorrências. No entanto, a atmosfera tranquila se quebrou abruptamente quando alarmes soaram e luzes vermelhas banharam a sala com um brilho ameaçador. Aviso. Sensores detectaram desestabilização no espaço, intrusos em potencial chegando via teletransporte. Anunciou a inteligência artificial do satélite. A expressão de Hal se contorceu de preocupação com o alerta inesperado. O satélite ostentava âncoras espaciais criadas pelos próprios guardiões do universo, tornando todas as formas de teletransporte inúteis, incluindo a tecnologia avançada dos novos deuses. A violação de defesas tão formidáveis levantou alarme imediato. Quem poderia contornar uma tecnologia tão avançada? Antes que Hal pudesse compreender completamente a situação, uma rajada de ar salgado chamou sua atenção, fazendo girar. Lá, uma fenda dimensional se materializou, revelando uma ilha solitária em meio à extensão do oceano, seus vulcões gêmeos pairando ameaçadoramente. Num piscar de olhos, uma figura solitária emergiu da fenda, avançando em direção ao satélite com um propósito determinado. Reagindo rapidamente, Hal estendeu o punho, envolvendo o portal em luz esmeralda, tentando destruí-lo antes que o intruso pudesse violar a santidade do satélite. Embora seus esforços não tenham conseguido destruir o portal completamente, ele conseguiu contê-lo dentro de uma barreira de energia. No entanto, quando o jovem se aproximou da fenda, ele desferiu um golpe poderoso, quebrando a barreira de Hal sem esforço e passando pelo portal sem impedimentos. A descrença de Hal rapidamente deu lugar à prontidão enquanto ele se preparava para o confronto. Quem é você? E o que o traz aqui? Ele exigiu, seu olhar fixo no intruso em meio às luzes pescantes, suas feições obscurecidas. Com um gesto de desdém, o jovem Mika dissipou o portal, interrompendo os alarmes e permitindo que Hal tivesse uma visão clara de suas feições. Relaxe, não estou aqui para causar problemas. Faz menos de 2 anos desde que nos conhecemos, Mika falou calmamente. Ou você já se esqueceu de mim? Ele acrescentou, enquanto Hatigan, seu companheiro roedor, espiava por trás do ombro de Mika e cumprimentava Hal com um aceno de suas patas. Os olhos de Hal Jordan se arregalaram com reconhecimento quando Mika apareceu diante dele. Você? Como? Ele gaguejou, sua mente lutando para processar o encontro inesperado. No entanto, ele rapidamente se lembrou das discussões que teve com Batman e Aquaman sobre essa figura enigmática, o que o levou a abandonar outras perguntas. Em vez disso, ele soltou um suspiro resignado. O que está em sua mente, garoto? Ele perguntou, sua voz cheia de resignação. A resposta de Mika foi atada com uma pitada de diversão enquanto ele tirava um pequeno recipiente de seu armazenamento de sombras, cheio de um misterioso líquido vermelho. Só preciso de um pequeno favor, ele disse, jogando o recipiente para Hal com um movimento casual de seu pulso. Preciso que você me ajude a encontrar todos os sinais que combinam com esse líquido no planeta com seu scanner de anel. Pegando-o, Hal inspecionou o conteúdo, franzindo a testa em confusão. O que exatamente estou olhando? Ele perguntou, lançando um olhar curioso para Mika. É uma amostra de um poço de Lázaro, a essência de Ra's al Ghul, você poderia dizer, Mika explicou, seu tom relaxado enquanto ele se inclinava contra um console próximo. Consulte o Batman se precisar de detalhes, mas o ponto principal é que eu quero arruinar o dia de Ra's e destruir cada poço de Lázaro do planeta, ele elaborou, suas palavras carregando um toque de travessura. Hal lançou um olhar contemplativo para Mika antes de utilizar seu anel de poder para escanear o líquido vermelho no recipiente. Esta substância possui propriedades rejuvenescedoras notáveis, mas seus efeitos na psique. Ele comentou, um sulco se formando em sua testa enquanto ele analisava os resultados. Tudo bem, não sei qual é o seu rancor contra Ra's al Ghul, mas se você quer livrar a Terra dessa substância perigosa, então ficarei feliz em ajudar, ele declarou, estendendo sua mão com um anel em direção à vista da Terra visível através da janela da sala de observação. Capítulo 87.
Mika soltou um suspiro cansado enquanto examinava os dois mapas dispostos diante dele. Um era um holograma piscante projetado de um dispositivo esférico, enquanto o outro era um mapa aparentemente desenhado à mão em um antigo pedaço de pergaminho. Ambos os mapas eram adornados com marcadores, representando poços de Lázaro. O holograma mostrava pontos vermelhos apitando, enquanto o pergaminho tinha manchas escuras em espiral. No entanto, quase todos esses marcadores estavam riscados, exceto um no centro. Previsivelmente, confiar somente na ciência não poderia revelar todos os poços de Lázaro, Mika murmurou para si mesmo, seu olhar mudando entre os dois mapas. Felizmente conheço alguém que é adepto das artes místicas, ele acrescentou com uma risada irônica, notando as disparidades nos marcadores. Após alistar a ajuda de Hal Jordan para escanear a Terra usando seu anel de poder e obter um mapa abrangente localizando todos os poços de Lázaro conhecidos, Mika foi até a Torre dos Jovens Titãs. Lá, ele procurou Ravenna e fez um pedido semelhante, aproveitando suas habilidades mágicas para localizar quaisquer poços de Lázaro escondidos. Ao comparar os resultados de ambas as fontes, Mika identificou vários locais que o anel de poder de Hal não conseguiu detectar e outros que escaparam da magia de Ravenna. Felizmente ele havia previsto tais limitações, empregando uma combinação de tecnologia e magia para cobrir todas as avenidas possíveis. Nas 12 horas seguintes, Mika se teletransportou pelo globo, desmantelando sistematicamente cada poço de Lázaro que encontrou, exceto um. Mika não tinha intenção de poupar nem mesmo um único poço de Lázaro na Terra. Movido por um desejo fervoroso de cortar todas as linhas de vida que conectavam Ra's al Ghul ao seu legado distorcido, a perseguição incessante dos asseclas do cabeça de demônio negou a Mika nem mesmo um momento de trégua por um ano inteiro, alimentando sua determinação de acertar as contas de uma vez por todas. No entanto, a perspectiva de simplesmente destruir cada poço de Lázaro parecia mundana para Mika, dificilmente o suficiente para saciar sua sede por retribuição. Ele imaginou um esquema maior, um que cobraria um preço adequado pelo assédio implacável que ele suportou. No entanto, esse plano teria que esperar para outro dia. Por enquanto, ele precisava recarregar as energias e se preparar para a próxima coletiva de imprensa. Gorilla Grodd e Ra's al Ghul. Esperem só, seus filhos da puta, Mika murmurou baixinho. Eu definitivamente farei vocês pagarem por todo o aborrecimento que me causaram. Guardando os mapas, Mika foi em direção à saída, já ansioso pelo dia em que acertaria essas contas. Quando Mika entrou na sala, uma enxurrada de flashes de câmera assaltou seus sentidos, fazendo-o apertar os olhos contra a claridade. A barragem implacável continuou com uma enxurrada de perguntas dos repórteres ansiosos, deixando Mika com pouco espaço para processar, muito menos responder a todas elas. Senhor Foster, esta é sua primeira aparição pública? Você está prestes a revelar um medicamento inovador que supera até mesmo a cura do câncer? Senhor Foster, há rumores de que você é de um universo paralelo. Pode confirmar? O conhecimento do seu mundo contribuiu para seu sucesso? As perguntas bombardearam Mika de todos os lados, oprimindo-o. Ainda assim, ele manteve sua postura, levantando as mãos em um gesto calmante para acalmar o clamor. Farei o meu melhor para responder às suas perguntas, mas primeiro, permita-me um momento para falar, interrompeu Mika, sua presença imponente exigindo atenção enquanto ele se aproximava do pódio. Hoje convoquei todos vocês não para discutir algo tão trivial como negócios ou promover algum produto, mas para abordar uma preocupação urgente, ele anunciou, provocando murmúrios intrigados na multidão. Estou aqui para esclarecer os eventos recentes que aconteceram em nossa cidade ontem, ele continuou, em tom solene. Um repórter impaciente não resistiu a interromper. Você quer dizer o aparecimento repentino dos ilhéus no coração da cidade? Mika sentiu gravemente. Muito mesmo. O que você pode não saber é que eu desempenhei um papel no resgate dessas pessoas durante minhas viagens, ele revelou, suas palavras carregando peso. Posso não me encaixar no molde de um herói, mas também não sou um civil comum, Mika acrescentou, sua mão gesticulando para conjurar um tornado sombrio dentro de sua palma, uma exibição sutil de suas habilidades sobrenaturais antes de dispersá-lo com um estalar de dedos. Não que isso importe de qualquer forma, ele acrescentou com uma risada. A voz de Mika cortou o burburinho da sala, chamando a atenção em meio ao mar de câmeras piscando e repórteres ansiosos. O que importa aqui são os crimes hediondos cometidos na Ilha Infinita e o cérebro por trás de gerações de opressão, Ra's al Ghul, ele afirmou com firmeza com uma expressão séria. É difícil entender, mas Ra's é de fato um imortal, vivendo sabe-se lá por quanto tempo. Foi ele quem invadiu a Ilha do Infinito no século XVII e oprimiu seus nativos até recentemente, explicou Mika, seu tom carregado com o peso da verdade. Eu vi em primeira mão a crueldade e as dificuldades que essas pessoas suportaram sob o governo de Ra's al Ghul, ele continuou, com a voz cheia de raiva. Só de pensar que o mundo fez vista grossa para essa injustiça por tanto tempo. Isso me deixa profundamente enjoado, ele admitiu, sua frustração evidente enquanto batia a mão no pódio, fazendo-o quebrar. Desculpe pelo desabafo, mas o que testemunhei foi realmente horrível. Mika se desculpou, com um tom mais suave, mas não menos resoluto. Falei com um dos ilhéus. Ele me disse que eles viviam sob uma regra. Obediência significava algumas chicotadas, mas desobediência levava à morte por açoite. Você consegue imaginar o sofrimento que eles suportaram? Ele perguntou, seu olhar varrendo os rostos dos repórteres. Um murmúrio de ceticismo percorreu a multidão enquanto o repórter expressava suas dúvidas, questionando a validade das alegações de Mika. A Ilha do Infinito é tão remota que não é difícil acreditar que tais crimes possam passar despercebidos por lá. Mas um gênio imortal liderando uma organização secreta de assassinos é responsável por tudo isso? Questionou o repórter, em tom cético. Não quero parecer desrespeitoso, mas esses nativos parecem extremamente primitivos e tecnologicamente isolados. Não é possível que alguém os esteja manipulando para incutir medo e obediência, ele pressionou ainda mais.
Mika assentiu, reconhecendo as observações astutas do repórter. Você levanta pontos válidos. Eu também tive dúvidas quando ouvi falar pela primeira vez dessa chamada cabeça de demônio imortal. No entanto, eu lhe asseguro, é tudo muito real, ele respondeu calmamente, sua confiança inabalável. Eu conduzi minhas próprias investigações sobre esses assuntos. Mas você não precisa acreditar em mim. A equipe de resgate enviada para resgatar os ilhéus restantes retornará em breve com evidências para apoiar minhas alegações, ele assegurou, sua voz firme e segura. E com a ajuda da Liga da Justiça, passei o último dia viajando pelo mundo, desmantelando a organização de Ra's al Ghul, continuou Mika com tom resoluto. Eu fechei mais de 73 bases deles, deixando apenas uma restante, concluiu ele, com suas palavras pontuadas por um senso de determinação. Um repórter cético levantou uma sobrancelha, desafiando a afirmação de Mika. 73 bases? Não quero duvidar de suas habilidades, mas mesmo se você tivesse o poder, desmantelar uma organização de tal magnitude em apenas um dia parece altamente improvável, não é? Ele questionou seu ceticismo palpável. De repente, diante dos olhos de todos os presentes, Mika desapareceu do pódio, substituído pelo próprio repórter que acabará de falar. Suspiros de surpresa percorreram a sala enquanto todos os olhos se voltaram para o local onde o repórter estava, apenas para encontrar Mika lá. Com o estalar de dedos, Mika trocou de lugar com o repórter mais uma vez e retornou ao pódio. Como eu disse, não sou um civil comum, declarou Mika com um toque de diversão dançando em seus olhos. Outro repórter, menos impressionado com a exibição de Mika, cortou a atenção com uma pergunta direta. Então por que você nos reuniu aqui? É apenas para levar o crédito por salvar essas pessoas e melhorar a reputação da sua empresa? Ele perguntou, seu olhar fixo firmemente em Mika. Mika riu suavemente, imperturbável pela insinuação. Tenho mais dinheiro e fama do que sei o que fazer com eles, ele respondeu, balançando a cabeça. Não convoquei esta reunião por razões tão triviais. Em vez disso, tenho um anúncio a fazer, ele declarou, seu tom sério. Apesar dos meus melhores esforços, ainda não localizei Ra's al Ghul, apesar de ter desmantelado significativamente sua organização, explicou Mika, sua voz carregando uma nota de frustração. Embora eu possa ter um truque ou dois na manga, algumas tarefas provam estar além das minhas habilidades. Portanto, recorro ao homem comum em busca de assistência, continuou ele. Declaro que qualquer um que fornecer informações que levem à captura de Ra's al Ghul receberá uma recompensa de 5 milhões de dólares americanos do meu próprio bolso, ele declarou. E para qualquer um que conseguir capturar Ra's al Ghul e entregá-lo às autoridades, uma recompensa de 50 milhões de dólares americanos o aguarda, ele acrescentou. Sua voz resoluta. Não me importa quem eles são ou de onde eles vêm. Contanto que alguém possa ajudar a capturar o vilão Ra's al Ghul, eu os recompensarei generosamente de qualquer maneira, forma ou maneira que desejarem. Mika concluiu suas palavras ecoando com determinação. Capítulo 88. Sentado atrás de sua mesa ampla no prédio da LexCorp, Lex Luthor observava a tela colossal em seu escritório com um sorriso sutil nos lábios. Quando Mika concluiu seu anúncio na tela, oferecendo uma recompensa por Ra's al Ghul e revelando seu plano de desmantelar a última base restante em um mês, Luthor desligou a tela no momento em que Mika começou a responder às perguntas dos repórteres. Esfregando o queixo em contemplação, Lex mergulhou em seus pensamentos, ponderando as implicações das declarações ousadas de Mika. No entanto, seu momento de reflexão foi rapidamente interrompido por Mercy Graves, sua leal assistente. Oferecer uma recompensa pela cabeça do demônio não é uma ideia terrível, mas anunciar sua intenção de atacar a última fortaleza de Ra's. Isso é um negócio arriscado. Ela comentou com uma expressão de desaprovação enquanto balançava a cabeça. Ele estará caminhando direto para uma emboscada. E não serão apenas Ra's al Ghul e seus comparsas esperando lá, ela alertou. Lex não conseguiu conter um sorriso diante da análise de Mercy. Estou disposto a apostar que esse pequeno detalhe não lhe escapou. Na verdade, tenho a sensação de que ele está apostando nisso, ele comentou com uma risada, seus olhos brilhando de intriga. Como eu suspeitava, esse jovem, ele é um indivíduo fascinante, ele concluiu, seu interesse completamente despertado. Mercy Graves franziu a testa, seu ceticismo evidente. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua confusão palpável. Um sorriso cúmplice surgiu no rosto de Lex Luthor em resposta. Ra's e Gorilla Grodd têm perseguido incansavelmente esse personagem Mika por mais de um ano, apesar de enfrentarem contratempos significativos. Você realmente acha que eles são do tipo que continua sem alguma motivação externa? Ele refletiu, sua voz sumindo um pouco. Não, alguém os está provocando. Só estou curioso para saber se eles vão se revelar quando seus peões forem ameaçados, ele explicou, com suas palavras carregadas de intriga. O quê? Mercy exclamou, sua surpresa evidente. Você está sugerindo que esse garoto de alguma forma sabia sobre o mestre de marionetes manipulando Gorilla Grodd e Ra's al Ghul, e ele está planejando usar essa situação para atraí-los? Ela questionou, seu espanto crescendo. Lex Luthor deu de ombros despreocupadamente. Quem pode dizer? No fim das contas, isso é só teoria da minha parte, e ele respondeu, erguendo uma sobrancelha para a reação de Mercy quando percebeu sua curiosidade. Quanto ao orquestrador por trás de Gorilla Grodd e Ra's al Ghul, bem, não tenho certeza de quem ele é e o que ele fará, ele continuou, descartando o assunto com um aceno de mão. Mas tenho algumas suspeitas. Enquanto Vandal Savage ouvia o relato do homem mais velho atrás dele, ele ficou estoicamente na beirada do telhado, olhando para a movimentada cidade de Metrópolis abaixo. O homem mais velho, sempre leal, sondou as intenções de Savage. Você deseja agir ancestral? O homem mais velho questionou, notando a falta de resposta imediata de Savage. A sociedade secreta sofreu perdas significativas com muitos dos assassinos do cabeça de demônio neutralizados ou eliminados, ele continuou. Além disso, membros coagidos estão começando a questionar a liderança, especialmente à luz das ações disruptivas de Mika Foster.
Se não intervirmos, temo que... Mas antes que o homem mais velho pudesse terminar seu pensamento, Vandal Savage interrompeu com um bufo desdenhoso. Que esses vilões de terceira categoria ousariam se rebelar. Que a sociedade secreta iria ruir. Ele retrucou, seu tom pingando escárnio. Tal resultado já é inevitável, mas não importa mais. Já coloquei em andamento os arranjos para meu grande plano. O destino desses seres insignificantes não me diz respeito. Eles já serviram ao seu propósito como iscas para desviar a atenção. Ele afirmou, virando-se para encarar o homem mais velho. E quanto a Gorila Grodd e Hazal Ghul, esses dois tolos têm trabalhado arduamente apenas para servir involuntariamente a agenda de outro. Savage acrescentou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Estou ansioso para testemunhar o fim miserável que os aguarda e a identidade de quem está puxando suas cordas. Ele concluiu, seus olhos brilhando de antecipação. Ao entrar no salão de recepção do Palácio Real em Kandar, Mika não conseguiu esconder sua surpresa com sua simplicidade gritante. Apesar da fachada imponente do palácio, seu interior não tinha a opulência e a grandeza esperadas. Black Adam, observando a reação de Mika, limpou a garganta com uma pitada de diversão. Você está decepcionado com a modéstia do meu palácio? Ele brincou, seu tom tingido de orgulho sutil. A resposta de Mika foi um encolher de ombros casual, sua curiosidade aguçada. Este lugar já foi uma maravilha de extravagância, adornado com tesouros de todos os cantos do mundo. Black Adam explicou, levantando-se de seu assento com um ar digno. Mas quando assumi a liderança desta nação, achei adequado me livrar dos luxos desnecessários. Ele continuou, seu olhar varrendo o salão, demorando-se no espaço vago onde uma pintura magnífica uma vez esteve pendurada. Todas as pinturas, esculturas e artefatos foram vendidos. Se não fosse pela necessidade de manter um certo nível de aparência, eu teria mandado desmontar e vender este palácio, até cada pedra de sua fundação. Ele acrescentou um leve traço de nostalgia em sua voz. Mika não conseguiu evitar sorrir com a revelação. Selar você foi, sem dúvida, o maior erro do mago, ele comentou com uma nota de exasperação na voz. É bem irônico, não é? O sábio imortal fazendo um erro de julgamento tão monumental, ele refletiu, balançando a cabeça em descrença. Naturalmente, Mika não precisava que Black Adam elaborasse suas razões para vender os artefatos do palácio. A dedicação inabalável de Adão Negro à sua terra natal, Kandar, era uma faceta bem conhecida de seu caráter, tão clara quanto seu temperamento infame e animosidade profunda em relação ao mago. Mika estava disposto a apostar toda a sua fortuna que cada centavo dessas vendas iria para os cofres de Kandar, ajudando na reconstrução do país. Black Adam não conseguiu esconder o arregalar de seus olhos diante da observação astuta de Mika. Ele não esperava que Mika abordasse o tópico do mágico de todas as pessoas em sua presença. Se o conhecimento de Mika sobre a existência do mago não fosse surpreendente o suficiente, sua familiaridade com eventos ocorridos muitos séculos atrás certamente pegaria Adão Negro desprevenido. Mesmo assim, ele se recompôs rapidamente. O mago enfrentará seu acerto de contas em breve, mas isso não vem ao caso. Black Adam retrucou, com uma pitada de desdém em suas palavras. O que o traz aqui agora? Não faz muito tempo desde nosso último encontro, ele acrescentou, cruzando os braços sobre o peito. Mika sorriu para a pergunta de Black Adam. Para cumprir minha promessa, é claro, ele declarou claramente. Com sua permissão, trarei meu pessoal aqui hoje para começar a estabelecer uma filial de nossa empresa, ele explicou mais adiante. Devemos conseguir começar a produção e as vendas de medicamentos dentro de uma semana. No entanto, preciso de sua ajuda para providenciar locais adequados para as fábricas, o prédio da filial e garantir os materiais necessários para nossas operações. Black Adam olhou para Mika com uma mistura de contemplação e reserva. Eu me abstive de questioná-lo na ilha, dadas as circunstâncias, mas agora devo perguntar, ele começou, seu tom carregando uma pitada de advertência. Você entende a situação precária do meu país? As ramificações de desafiar o isolamento diplomático e econômico imposto a nós? Ele perguntou intencionalmente, fixando seu olhar afiado em Mika. Estou bem ciente, mas e daí? Mika respondeu com um encolher de ombros indiferente. Esta nova filial da minha empresa poderia simplesmente operar sob um nome diferente. Com algumas manobras legais e financeiras, ela parecerá totalmente independente da empresa principal. E se alguém me perguntar sobre isso? Eu simplesmente negarei, ele acrescentou, uma risada pontuando suas palavras. Isso certamente é um plano, mas dificilmente é infalível, Black Adam observou, franzindo a testa com preocupação. Você está realmente disposto a correr tal risco? Poderia colocar em risco tudo que você trabalhou tão diligentemente para construir, ele alertou. Mika soltou um suspiro cansado, balançando a cabeça em resposta. O que tudo isso significa afinal? Essas coisas sem sentido. Não tenho mais nenhum apego a elas, ele respondeu com uma pitada de resignação. Talvez eu tivesse sido mais relutante em deixar ir algo que trabalhei tanto para construir no passado, mas neste momento, não poderia me importar menos. Já realizei tudo o que me propus a fazer aqui, e em breve estarei partindo desta terra. Ele concluiu enigmaticamente. Deixando a terra. Você não quer dizer. Adão Negro interrompeu sua confusão evidente. Não estou falando de forma figurada ou metafórica. Na verdade, estarei literalmente deixando este planeta, esclareceu Mika com uma risada. Já estou entediado deste lugar. Tenho contas a acertar com alguém, e talvez eu encontre algo para me ocupar sem lá quando terminar, ele acrescentou. Seu olhar subindo como se estivesse espiando através do teto a vasta extensão do espaço com um ar de indiferença. Black Adam não conseguiu evitar uma risada em resposta. Você certamente é um homem estranho, ele comentou, balançando a cabeça em perplexidade. Mas nem tudo pode se desenrolar como você antecipa, especialmente se você pretende cumprir sua promessa e enfrentar a última fortaleza de Hazal Ghul, ele advertiu, seu tom carregado de significado. Mika ignorou a preocupação de Black Adam com desdém. Você não precisa se preocupar com isso.
Não importa como eu deixe a Terra, literal ou metaforicamente, isso não afetará nosso acordo, ele assegurou com um sorriso irônico. Quanto aos idiotas que querem me emboscar, ele parou, sua diversão mal disfarçada. Capítulo 89. Aninhada em meio à imaculada extensão da camada de gelo da Groenlândia, uma paisagem implacável intocada por mãos humanas, ficava a fortaleza clandestina de Ra's al Ghul, o último bastião que abrigava seu poço de Lázaro. Protegida pelos picos brancos de duas montanhas cobertas de neve, a base permanecia escondida de olhares curiosos. Uma fortaleza envolta em segredo dentro da natureza selvagem gelada. Ra's al Ghul convocou todos os membros restantes da Liga dos Assassinos para defender este local crucial, um comando que trouxe a maioria dos sobreviventes para atender ao seu chamado. No entanto, notáveis por sua ausência estavam o sensei da Liga e a família imediata de Ra's, sua notável não aparição lançando uma sombra de incerteza sobre a reunião. Em meio às patrulhas vigilantes dos assassinos leais de Ra's, que patrulhavam incansavelmente o perímetro da base, uma tensa antecipação pairava pesadamente no ar gélido. Eles sabiam que hoje não passaria sem uma intrusão indesejada. E como se fosse uma deixa, uma fenda se abriu no tecido dos céus, uma fenda espacial que anunciava a chegada de um convidado inesperado. De dentro da lágrima cintilante, um jovem se materializou, vestido com um terno preto casual e acompanhado por um rato vestido regiamente empoleirado em seu ombro. Pairando sobre a base, ele examinou seus arredores com um olhar medido, um prenúncio silencioso de uma revolta iminente. Assim que o jovem se materializou, uma tempestade de projéteis foi lançada em sua direção de dentro dos limites da base, flechas, virotes de besta, balas e todo tipo de projéteis pesados. Sem perder o ritmo, Mika levantou a mão, conjurando um portão sombrio que envolvia a base, devorando todos os projéteis que chegavam. Houve uma breve pausa antes que os projéteis reaparecessem, disparando de volta para sua fonte. Explosões sacudiram a base, misturadas a gritos angustiados. Imperturbável pelo caos, Mika desceu até o coração da base, pousando diretamente no que parecia ser um campo de treinamento. Assim que ele pousou, uma horda de assassinos avançou em sua direção, liderados por um homem em um macacão escuro e justo com cabelo branco curto. Este homem, David Kane, foi o primeiro a encurtar a distância, brandindo sua espada katana com intenção letal na direção da cabeça de Mika. Mika enfrentou o ataque de Kane com um olhar impassível enquanto sombras se aglomeravam ao redor dele, transformando-se em tentáculos que disparavam em direção ao agressor de cabelos brancos. Mas antes que os tentáculos pudessem atingir seu alvo, a neve atrás de Mika começou a se mover, e uma figura vestida com um traje camuflado branco emergiu da cobertura de neve, empunhando um tanto apontado diretamente para o lado de Mika. Caminhando em meio ao caos rodopiante da base, Mika agarrou o fantasma branco sem hesitação, seu aperto firme e inflexível. Fantasma branco, não é? A voz de Mika estava calma, quase coloquial, enquanto ele olhava nos olhos do assassino, os tentáculos da escuridão girando ao redor dos dois. Enquanto David Kane era arremessado para longe pelos tentáculos das sombras, sua katana se despedaçando com o impacto, Fantasma Branco tentou uma manobra desesperada, cuspindo uma agulha letal mirada nos olhos de Mika. Para sua perplexidade, a agulha desapareceu no ar, apenas para reaparecer diante dele, cravando-se em seu olho com precisão letal. Mika jogou o corpo do fantasma branco de lado enquanto ele ficava mole em sua mão, indiferente ao seu destino. A briga em torno de Mika aumentou conforme mais figuras se aproximavam, alguns rostos familiares, outros meros peões em um jogo maior. Ainda assim, Mika permaneceu inabalável, seu foco inquebrável em meio ao ataque. No entanto, antes que ele pudesse executar seu próximo movimento, uma dor surda pulsou em sua mente, um ataque telepático testando sua fortaleza mental. Em meio ao clamor, um rugido primitivo reverberou pela base quando o gorila Grodd emergiu, uma figura corpulenta avançando em direção a Mika, batendo em seu peito em uma demonstração de dominância. Os lábios de Mika se curvaram em um sorriso irônico diante da visão. Então o gorila idiota se imagina um telepata. Seu tom estava cheio de diversão enquanto ele se dirigia a Hatigan, empoleirado em seu ombro. Ele é todo seu rato. Vá tão selvagem quanto quiser. Com uma série de guinchos animados, Hatigan saltou do ombro de Mika, com um sorriso sinistro estampado em seu rosto enquanto ele disparava em direção ao gorila Grodd, ansioso para enfrentá-lo de frente. A carranca do gorila Grodd se aprofundou, seu orgulho ferido pela audácia de um mero roedor parado contra ele. Com uma batida estrondosa no peito e um rugido primitivo, ele liberou ondas de energia telepática em direção ao rato, buscando esmagar sua frágil psique. No entanto, para seu espanto, o corpo do rato explodiu de repente, pegando até Grodd desprevenido. Ele não se deteve nisso, seu poder psíquico não conhecia limites, evoluindo para sempre. Grodd então rapidamente matou o dono do rato, um jovem chamado Mika, e colheu grandes recompensas por seu triunfo. O pensamento divertiu. Ele tinha apenas fingido o desenvolvimento de dispositivos de ancoragem espacial e gastou esforço mínimo para eliminar um mero humano, mas recebeu um dispositivo capaz de triplicar seus poderes mentais. Ao contrário de Ra's al Ghul, que sofreu perdas significativas, a manipulação astuta de Grodd lhe concedeu imenso poder com esforço mínimo. Reconhecido por todos os vilões da sociedade secreta, a proeza de Grodd impunha respeito, mas para o macaco ambicioso era insuficiente. Suas façanhas continuaram enquanto ele triunfava sobre o Flash, seu adversário de longa data, e até mesmo confrontou a Liga da Justiça, derrotando os heróis em uma batalha que abalou o mundo inteiro.
Satisfeito com suas conquistas na Terra, Gorila Grodd voltou seu olhar para as estrelas, sua mente em chamas com visões de domínio sobre o universo inteiro. Mas antes que ele pudesse embarcar em suas ambições cósmicas, havia uma tarefa final e crucial que ele tinha que cumprir. Retornando aos confins majestosos da cidade dos gorilas, Grodd procurou Solova, a inteligente e encantadora gorila fêmea que havia conquistado seu coração há muito tempo. Certa vez, ele recorreu ao uso de um dispositivo nefasto para manipular seus feromônios, garantindo sua afeição. Mas quando o dispositivo encontrou seu fim, o mesmo aconteceu com o vínculo deles. Agora, de pé diante dela como um herói conquistador, ele ofereceu seu coração mais uma vez, propondo casamento com uma sinceridade recém-descoberta. Para sua alegria, Solova aceitou sem hesitação, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e alívio. Juntos, eles embarcaram em uma jornada de preparação de um ano, com a cidade inteira fervilhando de excitação com a perspectiva de sua união. Desde a seleção do local perfeito até a criação de decorações elaboradas, cada detalhe foi meticulosamente pensado, garantindo que o casamento fosse nada menos que espetacular. Quando o dia memorável finalmente chegou, Gorilla City foi transformada em um verdadeiro paraíso de celebração. As ruas ecoavam com sons jubilosos de música e risadas, enquanto gorilas de longe e de perto se reuniam para testemunhar a união de seu amado líder e sua querida companheira. Em meio a uma exibição de tirar o fôlego de arranjos florais e decorações radiantes, Grodd e Solova estavam diante do Padre Gorila, prontos para trocar seus votos na querida tradição da humanidade. Com vozes trêmulas e corações cheios de emoção, eles juraram amor eterno e devoção um ao outro, suas palavras ecoando como uma bela sinfonia de afeto e compromisso. E então, quando o Padre Gorila fez a pergunta mais crucial de todas, a voz do Gorila Grodd soou com determinação inabalável. Eu aceito, ele declarou, seu olhar preso ao de Solova, uma promessa silenciosa gravada em seus olhos. Com um sorriso caloroso, o padre concedeu sua bênção ao casal, concedendo-lhes permissão para selar sua união com um beijo. Grodd avançou ansiosamente, com o coração batendo forte de expectativa, pronto para abraçar sua amada e começar uma nova vida juntos. Mas antes que seus lábios pudessem se encontrar em uma carícia terna, a tragédia aconteceu com uma rapidez surpreendente. A atmosfera outrora serena foi destruída pelo estrondo ensurdecedor de estruturas em colapso quando uma pata monstruosa desceu dos céus, arrancando Solova das mãos de Grodd e mergulhando a alegre ocasião no caos e no desespero. A confusão do gorila Grodd imediatamente deu lugar a uma fúria furiosa. Seus instintos primitivos o levaram a bater ferozmente no peito enquanto ele saltava para o céu, pronto para confrontar quem ousasse se intrometer em sua ocasião alegre. Afinal, ele era o ser mais poderoso da Terra. Como alguém ousa atacar sua amada? Tais pensamentos rugiam pela mente de Grodd enquanto ele acendia, mas o que ele viu nos céus o fez parar abruptamente, seu coração tomado pelo horror. Diante dele pairava um rato colossal, sua forma imponente lançando uma sombra escura sobre Gorilla City. Em suas garras estava Solova, erguida como um mero brinquedo. Os olhos de Grodd se arregalaram em descrença quando o rato encontrou seu olhar, um brilho sinistro em seus olhos que lhe causou arrepios na espinha. Sem aviso, ele cruelmente deixou Solova cair em sua boca escancarada, engolindo-a inteira diante do olhar horrorizado de Grodd. Enfurecido além da conta, Grodd avançou em direção à criatura monstruosa, sua fúria alimentando cada passo. O rato, imperturbável com seu avanço, olhou para ele com um ar de diversão zombeteira, emitindo uma série de chiureios que soavam como risadas distorcidas e cruéis. Com um movimento rápido, ele estendeu sua enorme pata em direção a Grodd, esmagando-o contra a terra implacável com uma força que o deixou sem fôlego, sua alma se contorcendo em desespero. Enquanto ele estava ali machucado e quebrado, a mente de Grodd corria com perguntas sem resposta. Como tinha chegado a isso? Por que o destino lhe dera uma mão tão cruel? E o mais assustador de tudo, de onde tinha vindo essa criatura monstruosa, e que propósito obscuro a levou a semear o caos e a destruição em Gorilla City? A cada momento que passava, a visão de Grodd começava a escurecer, o peso do seu desespero ameaçava consumi-lo completamente enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. Capítulo 90. Desviando minha atenção da horda de assassinos que me cercava, virei-me para Gorilla Grodd e não pude deixar de sorrir. Lá estava ele, o macaco gigante e não tão inteligente deitado de costas, olhos revirados e espumando pela boca. Enquanto isso Hatigan, o rato extraordinário, descansava sobre suas costas, coçando casualmente seu traseiro como se fosse o dono do lugar. Claro, eu poderia ter lidado com Grodd sozinho, mas onde está a graça nisso? Além disso, não teria sido uma retribuição suficiente pelo ano de aborrecimento que ele e Ras Al Ghul me infligiram. Ras só se importava com sua imortalidade e legado, ambos os quais eu estava prestes a destruir em pedaços. Agora, essa fortaleza dele abrigava seus últimos seguidores restantes e o último poço de Lázaro na Terra, ambos os quais estavam prestes a encontrar seu fim. Quanto a Grodd, bem, ele estava muito ocupado se deleitando com sua própria força e orgulho. Então, pensei, por que não deixar Hatigan se divertir um pouco? E deixe-me dizer, aquele roedor atrevido não decepcionou. Hatigan não só fez de Grodd um macaco, mas também o destruiu em tantos níveis, deixando-o em um estado de desespero absoluto. Enquanto eu observava a cena, um sorriso se espalhou pelo meu rosto, um sentimento familiar que eu não tinha há algum tempo crescendo no meu peito. As contas com aqueles dois estavam prestes a serem acertadas, deixando apenas o mentor por trás de tudo. E acredite em mim, eu tinha planos para o bastardo também. Agora, tudo o que eu precisava era que ele se mostrasse.
Mas até lá, deixe o caos reinar. Enquanto eu ponderava esses pensamentos, uma mudança repentina na atmosfera chamou minha atenção, o próprio tecido do espaço tremendo ao redor da base. Em um instante, uma barreira azul brilhante se materializou, envolvendo toda a área. Minha testa franziu diante da visão. Essa merda de novo não, resmunguei, testando meus poderes contra a barreira. Para minha surpresa, eles permaneceram inalterados, transformando minha irritação em decepção. Sério, depois de todo esse tempo, isso é o melhor que você tem? Um gorila falante, um bando de soldados de infantaria e uma âncora espacial defeituosa? Eu murmurei para mim mesmo, lançando um olhar crítico sobre os assassinos caídos espalhados pelo chão, alguns inconscientes, outros não tão sortudos. De repente, um movimento rápido atrás de mim me fez agir, e eu me esquivei bem a tempo quando um raio de luz amarela passou rapidamente, deixando uma cratera fumegante onde eu estava momentos antes. Rastreando a fonte do ataque, eu cruzei os olhos com um homem vestido em um terno amarelo e preto berrante, seu bigode girando de forma vil. Sinestro. Ele me olhou com um ar quase desinteressado. Esta barreira não anula seus poderes. Ela os confina neste espaço, ele explicou com naturalidade. Não há para onde correr, eu temo, ele acrescentou, seu tom desprovido de emoção. Arqueando uma sobrancelha, tentei me teletransportar para além dos limites da barreira, apenas para me ver frustrado por suas paredes invisíveis. Impressionante. Quem criou isso sabia que não poderia cortar minha conexão com o espaço. Em vez disso, eles optaram por me enjaular em um pequeno espaço isolado do mundo exterior, comentei com um aceno de reconhecimento. Olhando brevemente para Gorilla Grodd, não pude deixar de zombar. Definitivamente não é obra dele. Esse nível de sofisticação está além de um macaco simplório, murmurei, mudando minha atenção de volta para Sinestro. Certo, conte tudo. Quem está por trás dessa barreira? Quem te mandou me emboscar aqui? Eu exigi, meu olhar se estreitando com suspeita. Se você me contar tudo o que sabe, talvez eu não tenha que reorganizar sua anatomia. Sinestro soltou um bufo desdenhoso com minhas palavras. Você se acha muito importante, humano, ele zombou, fechando os dedos envoltos em anéis em um punho, conjurando uma construção de martelo gigantesca. Você é tão humilde quanto Hal Jordan, mas acho que não importa. Quando eu terminar com você, vou passar por aqui e esmagar Hal como um inseto. Sua ameaça era tão sutil quanto uma marreta gigante feita de luz amarela forte, que coincidentemente estava se precipitando em minha direção. Revirando os olhos, saltei para o céu, encontrando o martelo descendente com meus nós dos dedos nus. A colisão destruiu a construção, nos cobrindo com fragmentos brilhantes de luz amarela. Enquanto eu estava em meio à névoa amarela, a bravata de Sinestro ainda ecoando em meus ouvidos, não pude deixar de rir sozinho. A ideia dele enfrentar Hal Jordan era como um cão vira-lata brigando com um tigre. Sinestro realmente achava que tinha uma chance contra o Lanterna Verde, ou ele estava apenas se posicionando para aumentar seu próprio ego? Do jeito que Sinestro se portava, você pensaria que ele tinha o universo na palma da mão. Mas o que estava alimentando sua confiança? Sinestro pode ser cheio de si, mas se alguém sabia a extensão do poder de Hal Jordan, era ele. No entanto, aqui estava ele, agindo como se estivesse prestes a derrubar o Lanterna Verde sozinho. Não fazia sentido. Antes que eu pudesse me deter mais nisso, Sinestro me trouxe de volta ao presente com uma enxurrada de falas estereotipadas de vilões. Como você ousa perder o foco enquanto luta comigo? Ele berrou, avançando em minha direção com uma barreira cintilante de luz amarela. Revirei os olhos diante da interrupção melodramática dele. O que diabos você é, afinal? Retruquei, desviando sem esforço do ataque dele no ar. Eu nem estava te dando a minha atenção total em primeiro lugar. Fiz um gesto despreocupado em direção ao chão, onde meus tentáculos sombrios estavam acabando com os lacaios de Ra's al Ghul como se fossem moscas espantando-os. O rosto de Sinestro se contorceu de fúria diante da minha atitude desdenhosa. Você ousa zombar de mim? Ele apontou um punho fechado para mim, liberando um raio escaldante de energia amarela. Suspirei, levantando a mão para me proteger. Com um sutil flexionar dos meus dedos, eu toquei na minha conexão com o espaço enquanto a luz fazia contato, fazendo com que o tecido da realidade se quebrasse ao redor do feixe com um som de vidro quebrando. O ataque de Sinistro fracassou inofensivamente, dissipando-se no éter. Você está realmente se inclinando muito para o clichê de vilão, hein? Comentei, balançando a cabeça em descrença. Suas reações são tão chatas e previsíveis que estou ficando com vergonha de segunda mão. O rosto de Sinestro ficou vermelho de raiva, sua pele carmesim quase combinando com sua raiva, mas eu já tinha terminado de satisfazê-lo. Lidar com ele tinha consumido bastante do meu tempo, e eu já tinha mostrado mais do que um vislumbre das minhas habilidades. Era hora de encerrar isso. Certo, acho que você monopolizou os holofotes por tempo suficiente, comentei casualmente, minha mão tecendo no ar enquanto eu conjurava um orbe pulsante de energia espacial roxa. Hora de você fazer sua saída. Com um movimento rápido, coloquei minha mão sobre o orbe, torcendo e manipulando o campo gravitacional ao nosso redor. A força abaixo de Sinestro aumentou, dobrando de intensidade por Deus sabe quantas vezes milhares, e ele despencou em direção ao chão como um peso de chumbo. Ele me lançou um olhar venenoso, claramente ansioso para cuspir alguma réplica, mas a gravidade aumentada o deixou sem palavras. Eu encontrei seu olhar com uma expressão vazia enquanto o martelo colossal se materializava acima de mim, sua luz dourada brilhando ameaçadoramente. Deixe-me demonstrar o controle adequado da luz, brinquei, usando minha maestria em magia de luz e direcionando a descida do martelo em direção à forma prostrada de Sinestro. Assim que o martelo de luz dourada estava prestes a descer sobre Sinestro, 4 raios de luz amarela se materializaram do nada, quebrando o martelo em inúmeros pedaços. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, os raios convergiram para mim, me prendendo dentro de uma esfera de energia amarela cintilante.
Levantando uma sobrancelha cética, me vi cercado por 4 figuras vestidas com trajes que lembravam o estilo característico de Sinestro, enquanto outro alienígena se ajoelhava ao lado de Sinestro, ajudando-o a se levantar. Bem, parece que você trouxe toda a comitiva, comentei secamente, lançando um olhar penetrante para Sinestro. Não consigo decidir se me sinto lisonjeado ou francamente ofendido.